O clima entre nós. Para uns, o oceano é algo distante e inatingível, que fascina e dá medo ao mesmo tempo. Para algumas pessoas, o oceano é diversão, e para outras é a própria casa, onde se dorme e trabalha, uma fonte de superação. Mas tem muita gente que mora em cidades litorâneas ou muito próximas delas e nunca viu o oceano. Você já parou para pensar que a sua vida está altamente ligada ao oceano, mesmo sem morar na praia? Pelo peixe que você come, pelo sal, pelo aquele fim de semana inesquecível na praia, pelas compras que você faz na internet, pelas grandes ondas de ressaca. Mas você já parou para pensar também na morte de seres marinhos, nas praias e ilhas que estão sumindo porque o nível do mar está aumentando? Da onde vem a sujeira que chega ao mar? O oceano está esquentando, e quanto mais quente, pior. Mais fenômenos severos e menos vida. Olhe o mapa do mundo e veja o oceano. Ele conecta todas as porções de terra e interage continuamente com a atmosfera. A década da ciência oceânica é um movimento global proposto pela Organização das Nações Unidas, que no período de 10 anos, entre 2021 e 2030, vai estimular um olhar profundo e minucioso para o oceano, para estudá-lo, compreender suas mudanças, restaurar as áreas danificadas. Isso vai exigir a união de esforços de cientistas, empresários, governos e da sociedade em geral. Este episódio do podcast O Clima Entre Nós, em parceria com a Fundação Grupo Boticário, te convida a pensar qual a sua relação com o oceano. O que você sabe sobre ele? Para falar sobre a importância da década da ciência oceânica, as formas de envolvimento de cada um com essa proposta, o papel do Brasil na década do oceano, eu converso agora com Ronaldo Cristofoletti. Ele é doutor em Ciências Naturais, professor do Instituto do Mar da Unifesp, membro da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza e também do Grupo Assessor de Comunicação para a Década do Oceano da Unesco. Ronaldo Cristofoletti, seja muito bem-vindo ao Clima Entre Nós. Olá, um prazer enorme estar aqui e poder compartilhar com vocês. Ronaldo, aprendemos na escola que temos vários oceanos no planeta Terra, mas quando olhamos um mapa atentamente, nós vemos que não tem parede entre eles, é uma coisa só. Pode chamar Atlântico aqui, mas vira à direita no Cabo Horn, vira Pacífico, dobra para a esquerda lá no sul da África do Sul e muda de nome para Índico. Fale um pouco sobre esse movimento de unicidade do oceano, de tirar o S em determinadas situações. O oceano, ele nos une. Se a gente quer se conectar a qualquer outro continente ou pessoa do mundo, basta colocar o dedo na água do mar e respirar, porque lembrar que mais da metade do oxigênio que a gente respira vem do oceano. Então, ao respirar agora, todo mundo está respirando, a gente está respirando oceano e se conectando com todo mundo no mundo que também respira. E se a gente volta para a massa de água do oceano, eu sempre brinco que eu desafio qualquer pessoa a me mostrar onde está a separação, como você bem trouxe no seu texto inicial, entre o Oceano Pacífico, Atlântico, Índico. Não tem. Essa massa de água ela é única. Os peixes, a vida, os nutrientes, eles vão com as correntes marinhas percorrendo o mundo todo. Todo mundo gosta de saber que as tartarugas saem, percorrem o mundo todo, voltam para a mesma praia. Ela não pula nenhuma barreira, ela não bate em nenhuma porta. E, infelizmente, o lixo faz a mesma coisa, né? A gente já sabe, inclusive, que se formam as ilhas de lixo. Só que nós fomos ensinados o tempo todo de que existem vários oceanos, 5 oceanos. A gente gosta de colocar as coisas numa caixinha. E, por isso, inclusive, os documentos oficiais da ONU, ele fala os oceanos no plural. Mas um dos movimentos da década da ciência oceânica, que é esse movimento da ONU para engajar a população pelo bem do oceano, ele nos convida a retirar o S. O oceano é um. E ao entender que é um oceano com 5 regiões entre si, aí sim, eles têm 5 regiões, mas o oceano é um só, isso nos faz entender que a gente precisa cuidar dele, porque o impacto que a gente faz aqui no Brasil vai influenciar no Japão, vai influenciar no Chile, vai influenciar no Canadá e vice-versa. Então,
é um oceano que nos une, sem barreiras. Você sabe que tem uma ideia incrível nessa ideia de unicidade, porque isso combina muito com a unicidade atmosférica. Não tem barreira. A atmosfera é uma só, envolvendo o planeta. E toda essa massa de água que nós temos envolvendo os continentes também é uma só. Agora, assim como a atmosfera, os oceanos também são aquecidos pelo Sol de forma diferente. E aí você tem temperaturas diferentes, você tem salinidades diferentes, você tem biodiversidades diferentes. Então, nesse sentido, sim, você tem regiões diferentes. Realmente, no Ártico é uma coisa, no Índico é alguma coisa, o Pacífico de um pedaço é assim, o Atlântico Norte é diferente do Atlântico Sul, nas suas características. Mas, se você olhar no mapa, é uma coisa só, e está aí propondo o desafio, me mostre onde é que está a parede, né? E a gente dá o prêmio da década. Muito legal. Falando nisso, Ronaldo, assim, como é que a gente pode entender que é a cultura oceânica, né? Que ações que estão sendo pensadas dentro da década do oceano para disseminar esse conhecimento? A cultura oceânica, ela é o conceito que nos mostra como o oceano influencia a nossa vida e como as nossas ações influenciam o oceano. Então, é um ciclo. Então, dos exemplos que a gente, né, já sempre tem ouvido, o ar que a gente respira, mais da metade dele vem do oceano. O clima, essa atmosfera, né, ela é regulada pelo oceano, a relação oceano-atmosfera, oceano-clima, que é esse clima que regula a chuva, lá no interior do Brasil, lá no interior de qualquer país. Então, assim, a agropecuária, aquelas pessoas que dependem de agropecuária para a sua vida, elas dependem da chuva, que, por sua vez, é regulada pelo oceano. E já que a gente falou de agropecuária, a agropecuária é o que é a maior parte do nosso PIB brasileiro. Então, nossa economia depende do oceano, porque se você não tiver chuva, como nós estamos já começando a viver perigos para esse ano no Brasil por questões de seca, isso influencia a nossa vida, a energia que pode faltar, e essa chuva toda ela vem por essa regulação da temperatura do oceano. E se a gente está falando de economia que fala de portos que vai e vem, né, todos nós que estamos ouvindo por algum aparelho agora, esse aparelho veio pelos portos brasileiros, ele passou pelo oceano. Então o oceano ele está presente na nossa vida em todos os momentos, isso que a gente não saiba. Quando a gente usa um cosmético, lá no cosmético vai dizer, tem, vários remédios tem. A última vez que alguém comeu gelatina, comeu o oceano, né, ou foi influenciado pelo oceano. Então, essa ação, a cultura oceânica, o que ela faz? Ela convida que todo cidadão possa entender o papel do oceano na sua vida e a influência que o lixo que ele tem, o papel de bala que ele joga no chão, né, o esgoto não tratado, aquilo que ele joga na pia, também vai influenciar o oceano. Então, é um convite para que a gente reconheça o oceano como parte da nossa vida. E isso vale para cidadãos, isso vale para as instituições, para as empresas. Como é que as empresas podem melhorar seus processos produtivos e serem amigas do oceano? Como é que quem toma decisão, quem está no poder público, quem está em alguma esfera de decisão, pode pensar em leis, em proteções, em regulações, regulamentos que beneficiem o oceano, que protejam esse bem único que a gente tem. Então, a cultura oceânica, ela é um conjunto de movimentos para cada um desses setores. O cidadão, as crianças na escola e os professores, aqueles que tomam decisões, dos deputados e senadores, a quem está numa empresa, e a nós como indivíduo, porque todos nós tomamos decisões todos os dias sobre o que fazer, onde eu jogo meu lixo, o que eu compro, de onde veio o que eu comprei. Então, que a gente possa tomar decisões como indivíduos e instituições conscientes daquilo que nós estamos fazendo. Essa é a cultura oceânica, e daí a palavra cultura. O oceano está presente na nossa vida em todo momento. Basta ouvir, por exemplo, Garota de Ipanema, uma das músicas mais traduzidas em diferentes línguas no mundo, e ela só existe porque ela estava andando na beira da praia. Então, nossas memórias afetivas e culturais também são do oceano. Aliás, se temos hoje aqui um país em desenvolvimento, é porque alguém chegou aqui, né? Através do oceano, né? Sabe, já começa aí, quer dizer, na verdade, a história da civilização passa pelo oceano, pelas navegações
Ronaldo, tem uma coisa que me chama bastante a atenção agora, conversando sobre essas coisas, é que é muito interessante como até hoje nós não havíamos, de fato, colocado o oceano em primeiro plano. O que normalmente nós pensamos é no ar que a gente respira. Os fenômenos meteorológicos, atmosféricos, eles são mais presentes, né? São mais fáceis, talvez, de serem percebidos. Mas no mar não tem essa coisa tão presente ou tão facilmente perceptível como as coisas atmosféricas. E, no entanto, hoje, por exemplo, quem gosta de meteorologia, eu vejo muitas pessoas leigas que já sabem disso, né? Estão ouvindo os meteorologistas falando cada vez mais, olha, a temperatura do Atlântico estava assim, estava assado, e isso impediu que a frente fria chegasse em tal lugar. Olha, o El Niño está lá, aqueceu o Pacífico, a Laninha está lá, esfriou o Pacífico. E aí as pessoas falando cada vez mais, ouvindo cada vez mais, mas ainda assim é com uma ligação meteorológica. Essa cultura oceânica que a década da ciência oceânica está levantando, me parece uma coisa extremamente importante, muito rica. Parte de uma mudança que a gente vai ter que fazer, acho que de educação mesmo. Tem planos para essa reeducação, digamos? Isso faz parte? Olha, faz sim. Um dos principais focos da cultura oceânica no contexto da educação é inserir na matriz curricular. A Unesco fez um estudo que nenhum país no mundo, nem aqueles que são uma ilha pequenininha, tem obrigatoriamente no currículo escolar aprender sobre o oceano. O professor fala, ele dá exemplos, mas nunca foi uma legislação. Então, geografia, passa assim, voando. Ele menciona, mas se você voltar no que é a legislação, no nosso caso, a política pública, melhor dizendo, Sim. No nosso caso aqui, a Base Nacional Comum Curricular, a palavra mar e oceano aparece uma vez na nossa BNCC, que é a nossa base nacional. Ou seja, um professor que vai procurar o que ele tem que fazer, ele fala do oceano se ele quiser. Então nós temos um movimento muito grande agora, e ele tem sido maravilhoso. Por quê? Ele é mundial, eu vou dar um exemplo no Brasil. No ano passado, já em meio à pandemia, nós convidamos escolas do Brasil todo. Ele foi liderado pelo programa Maré de Ciência, aqui da Unifesp, junto com a Fundação Grupo Boticário, com a Unesco e outros parceiros, e foi um convite às escolas, e professores, professoras do Brasil todo. Como que vocês podem fazer, trabalhar sobre o oceano no ensino básico? Não importa qual a disciplina, aliás, tentem juntar as diferentes disciplinas. O oceano está em todos, ele está na matemática, na física, na química, na ciência, no português, na literatura, nas artes, ele está em tudo. E fomos aprender como os professores poderiam fazer. Em 4 meses de pandemia, nós tivemos 70 instituições de ensino, mais de 2.000 crianças e jovens envolvidos, mais de 130 professores, com histórias incríveis. Crianças que nunca viram o mar no interior do país, fizeram trabalhos incríveis de como o oceano influenciava a vida delas. Eles vieram em novembro, a gente chamou do primeiro Fórum dos Jovens Embaixadores, está no YouTube do Maré de Ciência, e eles contaram essa história, esses jovens embaixadores, essas crianças contaram o que elas aprenderam ou não. E aí, para esse ano, a gente já lançou um programa nacional, que chama Escola Azul Brasil, e que está ligado à rede Escola Azul Atlântico, que tem 15 países participando. O que é uma escola azul? Escolas que, enquanto a gente ainda não tem, nós vamos chegar lá, enquanto não tem uma política pública que realmente diga para falar do oceano, as escolas se voluntariam. Elas vão apresentar projetos de como, ao longo de 1 ou 2 anos, elas vão inserir a temática oceano com uma ação, o aluno como protagonista, pensando a cultura oceânica. E essas escolas vão ter um selo, eu sou uma escola azul. Esse já é um programa que existe em Portugal há 4 anos, agora ele chega no Brasil e outros 14 países além do Brasil. Então, assim, ele é um movimento incrível de aprendizagem única. Já tem, assim, Ronaldo, alguma cartilha pública que foi lançada sobre cultura oceânica, alguma coisa que as pessoas possam acessar? Olha, tem sim alguns materiais. A própria Unesco lançou um material como uma apostila que é para dar suporte, né? A cultura oceânica ela tem 7 princípios que mostram desde a parte geológica, física, depois a relação do homem com o mar, que passa pela economia, por tudo, enfim, são 7 princípios.
A Unesco lançou uma cartilha e tem muito material que já era produzido antes, pela própria Fundação Boticário, outros parceiros, mundo afora. Eu até convidaria, no programa Maré de Ciência, que o site é maredeciencia.com.br, a gente criou um repositório. Então, a gente busca os materiais que existem gratuitos e colocamos todos juntos lá. Dizem um retorno que os professores nos deram, que isso ajuda muito, porque eles diminuem o risco de fake news por parte dos alunos. Eles já dizem para os alunos, olha, vão lá no Maré de Ciência, porque o que está lá passou por uma curadoria. E lá tem vídeos, jogos, cartilhas, materiais para todos os níveis de ensino. Até desenhos da Peppa Pig, que trazem conceitos importantes de educação ambiental, de lixo no oceano, a gente encontrou. Então ele está lá, porque ele é um recurso para usar com crianças pequenas. Olha, isso é muito interessante, porque assim, Ronaldo, que a gente vê, a gente sabe que tem muitas escolas mudando isso, fazendo essa ação por meio ambiente, né? As crianças estão falando, e na verdade são elas, né? A gente precisa educar essas crianças, porque são elas que vão acabar falando tanto dentro de casa que o pai acaba fazendo alguma coisa, a gente sabe que é assim que funciona. Né, o pai muda a cabeça, né, porque vê a criança pequena falando para ele, porque é ela que vai ter que pedir para o pai para ajudar a fazer um trabalho e ele acaba aprendendo, e realmente é um trabalho muito grande que tem que ser feito. Né? Ô, Ronaldo, vamos falar um pouquinho sobre o papel do Brasil dentro do movimento da década da ciência oceânica, porque é uma razão, né, que nós temos. Como é que está o nosso envolvimento dentro da década da ciência oceânica? O Brasil, felizmente, ele tem sido um líder, um pioneiro em ações da década. Isso é muito legal reconhecer. E não é para menos. A partir do momento que a gente reconhece que a gente tem mais de 7 mil quilômetros de costa, a gente vai do trópico até quase chegar lá no temperado. A gente tem uma riqueza enorme de manguezais, praias maravilhosas, estuários, costões rochosos, recifes de coral. O Brasil é uma maravilha por natureza. Então, como cuidar disso, como trabalhar isso, porque também sofre impacto, né? Olha lá o evento do óleo que atingiu a nossa costa, olha o turismo desenfreado, olha a falta de saneamento básico, ou seja, o Brasil é um cenário perfeito, vamos assim dizer, para a gente trabalhar essas questões. E o Brasil assumiu esse papel. Então, assim, ele no Brasil foi o primeiro país a ter um comitê de governança que foi criado, que junta jornalistas, pesquisadores, governo, empresas, para pensar junto como organizar a década. E mesmo antes disso, o Brasil veio assumindo lideranças. O primeiro evento global de comunicação, ou seja, de como atingir a sociedade, engajar a sociedade, ele ocorreu no Brasil, em 2019, organizado pela Fundação Grupo Boticário e o Museu da Manhã, chamava Conexão Oceano. Foi um evento que trouxe jornalistas, cantores, artistas, pesquisadores, juntos, um dia no Museu da Manhã, para pensar como engajar a sociedade toda para falar. Além disso, então aí o Brasil depois passou para a sua, vamos dizer assim, governança, criou esse comitê nacional. O Brasil está engajado em todos os espaços de pensar a década, criou, como a gente tem essa costa enorme, um país enorme, porque não é só para quem está na costa, o Brasil fez em 2020 5 oficinas, uma em cada região do país, norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste, que mesmo que não está diretamente ligado ao oceano, onde em cada uma dessas oficinas uniu setores da academia, sociedade civil, empresa, tomadores de decisão, e juntos pensaram o que nós precisamos na nossa região para atingir os objetivos da década que a ONU nos convida. Então foi feito um planejamento regional, que agora esses 5 relatórios juntos, eles embasam um plano nacional. Então esse ano ainda o Brasil vai liberar, nós temos um plano de 10 anos, como trabalhar para atingir a década. E aí a gente vai, então, do global, que são esses movimentos da ONU, chega no nacional, e agora a gente tem cada vez mais claro chegar no local, porque enquanto as decisões são feitas lá na ONU, na Unesco, entre governos, é aqui no nosso dia a dia que ocorrem as ações. Então, por exemplo, no dia do Oceano de 2021, Santos foi uma cidade que deu exemplo e esperamos que muitas outras tenham. O prefeito veio a público, assumiu um compromisso público de alinhar as ações do governo local para atingir as metas da década do oceano, criou um observatório, o Observatório Azul, é o observatório da interface entre ciência e políticas públicas
para o desenvolvimento sustentável. E por que isso é importante? Essa é a década da ciência oceânica. É a primeira de todas as décadas que a ONU já fez que traz o papel da ciência para a tomada de decisão, já no título. Ou seja, é a década da ciência. A ciência tem que embasar. E ela é a ciência oceânica embasando o quê? O desenvolvimento sustentável. Todos os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030. É a partir da zona costeira do oceano que a gente vai trabalhar como erradicar a pobreza, a fome zero, a igualdade de gênero, todos esses pontos. Então, é um movimento muito importante e muito bom que os municípios possam se ater, possam fazer. E não só quem está na zona costeira, quem está distante do mar, também porque é influenciado. Então, quando eu menciono o exemplo de escolas, nós tivemos exemplos incríveis de escola, por exemplo, em Ribeirão Preto, Boituva, no interior de São Paulo, trabalhando o tema oceano. Tem uma escola em Ribeirão Preto que trabalhou o branqueamento de corais ligado à questão de gênero, era mulheres no oceano trabalhando o branqueamento de corais a 500 quilômetros do mar. Então, assim, tem muito a ser feito. É muito legal. A década oceânica é muito fundamental para o nosso clima mesmo, né? Cada vez mais a gente sabe que ou nós entendemos mais sobre o oceano ou nós não vamos conseguir avançar nos estudos, nas previsões climáticas, nas previsões do futuro do clima do planeta, né? Ele está totalmente ligado ao que está acontecendo ao oceano. Na verdade, nós meteorologistas temos isso muito claro, né? A chave do clima está no oceano, né? Agora, o nosso desconhecimento sobre o oceano é muito grande. A gente conhece mais da Lua do que do fundo do mar. Menos de 20% do fundo do oceano é conhecido, por exemplo. Como as pessoas comuns podem se envolver em projetos, ações da década do oceano, assim, como a educação e a comunicação podem ser determinantes nesse contexto? Eu digo que a década do oceano ela é um convite para todas as pessoas. Assim como eu desafiei que as pessoas me mostrem onde os oceanos se separam, eu desafio alguém a dizer que não consegue contribuir. Por quê? Tem várias formas. Primeiro, ao a gente conhecer o papel do oceano na nossa vida, a influência das nossas ações no oceano, nós já estamos fazendo algo. Conhecer e aí divulgar. Então, por exemplo, quem está ouvindo aqui agora pode divulgar esse podcast para alguém que não conheça. E a pessoa vai ter também conhecimento. Mas a gente pode ir para um passo seguinte, que além de ter o conhecimento, eu pensar o que eu mudo nas minhas próprias ações para melhorar a sustentabilidade do oceano. Então, a gente vai aprender a ter um consumo que seja mais responsável em relação a produtos do oceano, pescado, por exemplo. Nós vamos poder pensar como é que as empresas estão lidando com essa responsabilidade ambiental em relação ao oceano e fazer escolhas. E nós podemos engajar de diferentes formas. O Brasil inovou esse ano lançando a Olimpíada Brasileira do Oceano, é a primeira do mundo. O que é a Olimpíada? Ela é um convite para toda a sociedade. E por que eu digo toda aqui? Quando a gente fala numa Olimpíada, a gente pensa em escola. As escolas do ensino infantil ou ensino médio e ensino superior estão convidadas a fazer parte da Olimpíada. Mas essa Olimpíada também engaja os espaços não formais de ensino. Então, grupos de terceira idade, grupos de igrejas, grupos de clube de futebol, escoteiros, ONGs, qualquer grupo pode se inscrever na Olimpíada. Ela é aberta a todos os cidadãos brasileiros de todas as idades. E ela tem 3 categorias. Uma, que essa sim, por enquanto, só para esse primeiro ano, só para o ensino formal, é a prova de conhecimento. Então, nós vamos relacionar dentro das disciplinas tradicionais conhecimentos sobre o oceano. E outras 2 modalidades, onde todos os níveis formais, não formais, de todas as idades podem participar, projetos socioambientais. Como é que eu posso fazer um projeto na minha comunidade, na minha escola, não importa quão longe eu more do mar, mas que ele traga um conceito da cultura oceânica. E essa segunda linha, os projetos socioambientais. E a terceira é artes culturais e tecnológicos. Como que eu posso trabalhar o oceano a partir da arte, da cultura, de um aplicativo, de uma questão tecnológica, de desenvolvendo um jogo, de um teatro? Como? Não sei, a gente quer conhecer. Então, a Olimpíada Brasileira do Oceano, por exemplo, ela é um espaço onde todas as pessoas podem se engajar. E, por fim,
além de conhecer, ter as ações e participar da Olimpíada, trocar, difundir, aprender, construir junto, ela permite espaços de tomada de decisão e engajamento. Das oficinas brasileiras de planejamento da década, surgiu o que a gente chama dos GANs. Os GANs são os grupos de apoio à mobilização. Então, em cada região do país, Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, tem um grupo de apoio à mobilização. São indivíduos e instituições que voluntariamente estão juntos, formando uma rede e discutindo o que nós podemos fazer na nossa região pela década do oceano. Esse grupo conversa com as esferas formais, o grupo nacional que conversa com a Unesco, então é um movimento organizado, e no site oficial da década, que é década.ciencianomar.mcetic.gov.br, as pessoas encontram informações sobre esses grupos de apoio e mobilização, os e-mails, e aí entra em contato e se voluntaria, e diga, olha, eu sou um cidadão, ou não, eu sou uma organização, eu sou uma empresa. Então, assim, nos procure a Fundação Grupo Boticário, pode procurar uma ciência, porque a ideia é, todo mundo não tem uma regra pronta, vamos construir junto. Cada um pode dar um exemplo de como realmente se engajar, se envolver numa ação, divulgando, contribuindo, participando, e com isso a gente faz a transformação que a gente precisa. A Olimpíada já foi lançada? Ela já foi lançada, ela está aberta até o dia 30 de agosto, os interessados têm que nos dizer que participarão, e depois eles entregam os trabalhos até o comecinho de outubro. Então, o edital, as demais informações, elas estão no site do Maré de Ciência, que é maredeciencia.com.br. Já está tendo uma mobilização muito grande, e ele vai ser um exemplo para o mundo de como a sociedade brasileira pode se engajar. E torno a dizer, é de norte a sul, mas ela é de leste a oeste. O nosso sonho, como a gente já tem, são escolas do Amazonas, estão entrando em contato, falando, olha, eu quero ser uma escola azul aqui no meio da Amazônia. Olha que coisa mais linda. Então, assim, essas histórias que a gente quer contar. Eu estou torcendo muito para que essas ligações sejam cada vez mais profundas e profícuas, viu? Porque é muito, muito bonito quando você consegue imaginar, consegue entender. A floresta depende do mar também. Basta lembrar do que está acontecendo nesse ano de 2021. A maior cheia histórica do Rio Negro, com mais de 30 metros acima do seu nível em Manaus, a maior cheia desde 1902, quando começaram as medições. Mas por que o Rio Negro subiu tanto assim? Por quê? Porque nós tivemos um resfriamento anômalo do Oceano Pacífico, ali na costa do Peru. Então, nós tivemos um laninha no nosso verão. Por causa de um fenômeno oceânico, você teve, então, uma profusão maior de chuva na bacia amazônica. A ideia da década de trazer o oceano, é engraçado a gente falar isso, né? Mas é trazer o oceano à tona, né? É isso mesmo. Ele está pedindo, eu estou aqui, me reconheçam, por favor, porque a gente chega em questões de saúde, né? Hoje, a maior parte do pescado já está começando a ficar comprovado que tem microplástico. Então, assim, esse plastiquinho que a gente joga e que vai da máquina de lavar roupa em qualquer lugar, ele está poluindo tanto que os organismos estão absorvendo. Mais ou menos hoje, ele vai acabar comendo uma comida que tem plástico. Então, assim, tem toda uma reflexão a fazer. Ronaldo, eu deixo aqui agora um espaço para as suas palavras finais. Eu queria agradecer a vocês pela oportunidade, a todo mundo que está ouvindo, mas deixar esse convite. Quando, em dezembro de 2017, eu li a primeira reportagem que a ONU tinha declarado a década da ciência oceânica, eu me fiz uma pergunta na cabeça. O que eu tenho a ver com isso? Claro, eu trabalho pesquisador da universidade, trabalho com o oceano, mas ainda assim eu parei para me perguntar o que eu tenho a ver com isso. E de lá para cá, eu descobri, literalmente, que eu posso fazer um mundo melhor ao me engajar na década. E esse é o convite que eu deixo para qualquer pessoa, de todos os setores da sociedade. Aquilo que a gente diz, poxa, queremos um futuro melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, para o amanhã. Esse futuro melhor começou hoje. E todos nós podemos ajudar. E a década, ela é um palco. Ela é um palco que foi montada e ela usa de shows. O espetáculo quem faz é cada um de nós com as nossas habilidades. Então eu deixo esse convite que é se engaje, entenda, tire dúvidas, participe, proponha, porque a gente pode fazer algo diferente do que foi feito até agora.
E o podcast O Clima Entre Nós, caro ouvinte, te convida a saber, né, qual é a sua relação com o oceano. O que você quer saber sobre ele? O oceano que te quero ver e saber. O oceano que precisamos para o futuro que queremos. Pense nisso, caro ouvinte. Nós estamos te convidando para ser um sentinela do oceano. Ele tem muito mais a ver com a sua vida em terra e no ar do que você imagina. O podcast Clima Entre Nós fica por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção, a sua escuta. Eu espero que esse conteúdo tenha sido prazeroso para você e interessante. Você pode entrar em contato com o Clima Entre Nós através do nosso e-mail podcast@climatempo.com.br. As suas críticas e sugestões são sempre muito bem-vindas. Obrigada pela sua escuta e até a próxima.